Vou agora falar de progressões, progressões aritméticas e geométricas, e eu optei por falar das duas em simultâneo porque penso que será útil uh, para melhor vermos as diferenças entre uma e outra. E uma vez que estamos a falar de dois tipos de progressões, o princípio que vamos ver para chegar a determinadas fórmulas será o mesmo, uma vez que as duas são progressões. É claro que as formas serão diferentes, não é? Serão situações diferentes, mas o princípio de raciocínio poderá ser idêntico. E portanto vou falar das progressões aritméticas e geométricas aqui paralelamente uma da outra. Vou fazer aqui deste lado as progressões aritméticas. Vamos aqui meter aritméticas. E do outro lado vamos colocar as progressões geométricas. Ok? Portanto, geométricas aqui. Progressões geométricas. Ora, certíssimo. E o que é que eu vou fazer? Vou começar por fazer um exemplo de cada uma delas para tornar isto mais intuitivo. E vou pedir para ficarem atentos porque no final vou solicitar que pensem qual seria o próximo termo que vinha a seguir, porque já é importante para percebermos o conceito de cada uma delas. Então, por exemplo, eu vou aqui fazer esta progressão. O 2, o 5, depois coloco o 8 a seguir, depois coloco o 11, 14, 17 e assim sucessivamente. Portanto, eu estou aqui a fazer uma progressão e dou a informação de que é uma progressão aritmética. Bom, qual é o termo que vem a seguir? Certamente as pessoas que estão a ver não terão dificuldade em descobrir qual é o termo que vem aqui a seguir. É o 20, não é? Porquê? Porque olharam para os termos que estão aqui e viram aqui uma regularidade. Portanto, há alguma coisa que acontece neste caso. E essa regularidade é dada por quê? É a soma sempre do mesmo número, não é? Eu, de um termo para o outro, o que é que faço? Neste caso, somei 3. 2 mais 3 dá 5. E daqui para aqui também somei 3 mais 3. E do 8 para o 11 também somei 3. Portanto, o que estamos a fazer é, para obter o termo seguinte, estamos sempre a somar 3. Ora, quando isto acontece, nós estamos perante uma progressão aritmética. Portanto, estamos perante uma progressão aritmética quando passamos de um termo para o outro a somar sempre o mesmo número. A esse número chama-se razão. Eu vou aqui escrever, que é uma coisa importante das progressões, é nós conseguimos identificar a razão. Portanto, só estamos perante uma progressão se existir uma razão. E isso quer nas aritméticas, quer nas geométricas. Portanto, aqui também irá ter que existir uma razão. Vai ser encontrado de forma diferente, como nós vamos já ver. Ok? Então agora vou fazer um exemplo de uma geométrica. Portanto, vamos já ver como é que calculamos aqui a razão. Já vimos que aqui é somar sempre de um para o outro, a somar o mesmo número. Eu vou fazer agora aqui uma progressão então geométrica. Vou começar na mesma no 2, só para ser idêntico. E agora vou colocar aqui um 6, por exemplo. Agora coloco aqui um 18. Agora coloco aqui um 54. Depois coloco aqui um 162 e reticências. Bom, eu aqui também podia perguntar para descobrirem qual é o termo que vem a seguir. E talvez não seja tão direto, mas que com um bocadinho de observação também se vê, também se repara o que é que está sempre aqui a acontecer. Reparem. Eu podia experimentar até somar. Eu estou perante esta sucessão, não sei se será uma progressão ou não. Vou experimentar a soma, a ver se é aritmética. O que é que eu faço? Para chegar do 2 ao 6 eu tenho que somar 4, não é? 2 mais 4, 6. Mas depois daqui para aqui já não resulta. 6 mais 4 já dava 10, já não dá 18. Então isto já não é uma progressão aritmética. Já não é. Será que é geométrica? É geométrica se eu passar de um para o outro sempre a multiplicar o mesmo número. Então eu experimento. O que é que eu fiz aqui do 2 para o 6? É vezes 3, não é? Neste caso é a multiplicar. E 6 vezes 3 dá 18. Ora, há aqui uma regularidade. Eu estou sempre a multiplicar por 3 para obter o termo seguinte. Neste caso, 18 vezes 3 também dá 54. E, portanto, quando isto acontece, estamos perante uma progressão geométrica. Ok? Qual é então a principal diferença entre as duas? Numa progressão aritmética, passamos de um termo para o seguinte, sempre a somar o mesmo número. Numa progressão geométrica, passamos de um termo para o seguinte, a multiplicar sempre o mesmo número. A esse número chama-se razão. Eu coloquei aqui um exemplo em que a razão é 3, tanto num caso como no outro, mas isso a razão pode ser qualquer número. Tem é que ser sempre o mesmo número. Ok?
Bom, vamos ver aqui, olhando aos exemplos, vamos ver como é que obtemos a razão no caso de uma progressão aritmética. Então, o que é que aconteceu no caso desta progressão aritmética? Como é que eu obtenho o termo seguinte? O termo seguinte, eu vou aqui representar por u de n mais 1, é igual, portanto, este é o termo que vem a seguir ao n. Eu chamo-lhe aqui n, u de n mais 1, obtém-se como? É o u de n mais a razão. Não é? Portanto, vamos olhar o que eu escrevi aqui. O termo a seguir ao n, que é o u de n mais 1, é igual ao termo de ordem n mais a razão. Ok? Lá está. O 11 é igual ao 8 mais 3. O 8 é igual ao 5 mais 3. É sempre o anterior mais a razão. Ok? Vou chamar aqui a atenção para uma situação, e isto tanto acontece nas geométricas como nas aritméticas. Ok? Reparem que o eu estou a chamar u a uma solução qualquer, ok? U de n mais 1 é diferente de u de n mais 1, ok? Isto são situações diferentes. O que eu tenho aqui é que é o termo de ordem n mais 1 da sucessão. O n mais 1 está em índice, cá em baixo. E o que eu tenho aqui é a sucessão, o termo de ordem n, somado de uma unidade. São coisas diferentes, ok? Portanto, nós temos esta situação numa progressão aritmética. Como é que podemos então obter a razão? Reparem que a razão pode ser obtida u de n mais 1 menos u de n igual à razão. Portanto, para eu obter a razão, o que é que posso fazer? Posso subtrair dois termos consecutivos, portanto, o maior menos o mais pequeno, o que vem a seguir menos o anterior. Subtraio. Se der sempre o mesmo número, então existe razão e é a progressão aritmética. Reparem, 17 menos 17 menos 14 dá 3. 14 menos 11 dá 3. 11 menos 8 dá 3. 8 menos 5 dá 3. Okay? O termo que vem a seguir, menos o anterior, tem que ser o anterior. Tem que dar sempre o mesmo valor. Então existe razão e é progressão aritmética. O que é que acontece neste caso das geométricas? Como é que eu obtenho o termo a seguir? O termo que vem a seguir ao n, vou-lhe chamar n mais 1, é igual ao termo anterior, que é o n, vezes a razão. Aqui já é vezes, não é? Existirá uma determinada razão, é vezes. E como é que obtemos então aqui a razão? Vamos isolar a razão, portanto passa este termo para aqui a dividir. Obtenho então a razão fazendo a divisão, neste caso não é menos, mas sim a dividir o termo, um termo qualquer, pelo seu anterior. Ok? Aqui está n mais 1, aqui está n. Portanto, é um termo qualquer a dividir pelo anterior. Reparem que 18 a dividir por 6 dá 3, 6 a dividir por 2 dá 3, 54 a dividir por 18 dá 3 e assim sucessivamente. Ok? Portanto, para estarmos numa progressão tem que existir uma razão. Ou é aritmética ou é geométrica. Outra coisa que nós podemos deduzir é um termo geral em cada uma das progressões. Então, termo geral, vamos aqui analisar para a progressão aritmética e vamos também ver para a geométrica. Como é que podemos obter um termo geral? Como o próprio nome indica, um termo geral é aquele termo que nos permite calcular um termo qualquer da progressão, não é? Então vamos ver o que é que acontece aqui. Vamos supor que eu queria obter aqui este termo desta progressão. E este é o termo de ordem quê? Ora, 1 de primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto. É o u de 5. Será o u de 5, não é? U de 5. Como é que eu obtenho o u de 5 a partir do primeiro? Reparem, eu posso fazer o u de 5, será igual ao primeiro termo, mais qualquer coisa, não é? Mais quantas vezes a razão? Mais a razão, quantas vezes? Portanto, eu para chegar aqui ao u de 5 tenho que fazer uma vez a razão, 2, 3, 4. Reparem que eu tenho que dar só 4 saltinhos. 4 saltinhos, não é? Ou seja, será a razão vezes 4. Que é a razão, mais a razão, mais a razão. Ok? Visto isto de outra forma, um bocadinho diferente, para tentar explicar melhor, será a razão, mais a razão, mais a razão, mais a razão, não é? E isto pode ser escrito na forma 4 vezes a razão. Ok, então vamos generalizar, vamos falar para um termo qualquer. Agora não para o de 5, mas para um u de n qualquer. Um u de n pode ser então igual ao primeiro termo, mais a razão vezes quantas? n menos 1. Reparem que aqui estava 5 e aqui apareceu 4. Quando eu quero o u de 5, tenho que somar 4 vezes a razão. Se eu quisesse o u de 6, não é? O de 6 vinha aqui
tinha que somar 5 vezes a razão. É sempre menos uma vez. Reparem os saltinhos que chegamos. Eu, para chegar ao U de 2, tenho que somar a razão só uma vez, não é? E para chegar ao U de 3, tenho que somar a razão 2 vezes. Para chegar ao U de n, tenho que, a partir do primeiro termo, somar a razão n menos uma vezes. Ok? Agora reparem numa outra situação. Imaginem que eu queria chegar aqui ao U de 6, mas não a partir do primeiro termo, mas a partir do U de 2. Quantas vezes é que eu tinha que somar a razão? Estou aqui no U de 2, tinha que fazer 1, 2, 3, 4, até chegar ao U de 6, não é? Reparem que este 4 pode ser 6 menos 2. 6 menos 2 dá 4. Isto pode-nos permitir escrever aqui uma forma ainda mais genérica, que é para chegar ao termo U de n. Pode ser um U de p qualquer, agora não interessa ser o primeiro, pode ser outro. E eu então tenho que somar a razão n menos p. Reparem que o que está aqui, esta fórmula que está aqui em cima, é um caso particular desta que eu escrevi, ok? Portanto, esta será a fórmula mais genérica. Esta que eu escrevi aqui em cima é um caso particular desta quando o P é 1, ok? Agora, esta que aqui temos é uma fórmula que nos permite descobrir qualquer termo a partir de outro, ok? Portanto, eu tendo um termo qualquer e a razão, consigo descobrir o termo geral, certo? Bom, eu vou fazer o mesmo raciocínio, agora já não vou fazer tanta explicação porque o conceito é o mesmo, ok? Vamos supor, vou só fazer aqui a primeira abordagem. 1, 2, 3, 4, criar aqui o quinto termo. Vamos fazer o termo geral agora aqui para este, cria o U de 5, o que é que eu tenho que fazer a partir do primeiro? Tenho que multiplicar pela razão, quantas vezes é que eu vou multiplicar pela razão para chegar até aqui? Reparem, uma vez, primeiro termo, uma vez, 2, 3, 4 vezes. Razão, vezes a razão, vezes a razão, vezes a razão. Ok? Como é que eu posso escrever isto de forma mais simples? Pode ser o de 1 vezes a razão elevado a 4. Não é? É 4 vezes a razão. Ficamos assim com esta forma. Portanto, generalizando a partir do primeiro termo, eu posso obter um termo qualquer n, fazendo a razão elevada a n menos 1. Reparem que aqui estava 5 e aqui ficou 4. Ok? Portanto, se aqui tiver n, aqui vem n menos 1. Mais uma vez, eu posso querer chegar ali ao U de 5. Este será então o U de 5, não é? A partir do U de 3, por exemplo. Então, eu para chegar, eu tenho que começar no U de 3. Vamos agora generalizar aqui. O de n pode ser igual a um U de p. Neste caso, o meu p seria 3. Vezes a razão, quantas vezes? Aqui tinha que fazer 2 vezes a razão, não é? Do U de 3 para o U de 5, que é 5 menos 3, dá 2. Portanto, n menos p. Mais uma vez, reparem, as formas são diferentes, mas poderão ser percebidas de acordo com o mesmo conceito, não é? Portanto, U de n é igual a U de p vezes a razão levantada a n menos p. Isto é uma fórmula que nos permite calcular o termo geral de uma progressão geométrica, sabendo um termo qualquer e sabendo a razão, ok? E agora, vou ainda falar de uma outra fórmula, que é a forma da soma, que nos dá a soma dos n primeiros termos. Portanto, esta soma que eu vou representar aqui por S de n, dá-nos a soma dos n primeiros termos. Imaginem que era S de 7, era a soma dos 7 primeiros, S de 1 mais S de 2 mais S de 3 até ao 7, ok? Incluindo o 7. Portanto, que neste caso é dada por U de 1 mais U de n sobre 2 vezes n. Ok? E no caso das progressões geométricas, a soma é dada por U de 1 vezes 1 menos a razão levantada a n sobre 1 menos a razão. Ok? Portanto, estas formas são diferentes. Eu agora não vou... O vídeo já está a ficar um pouco longo. Vou só fazer aqui mais duas referências rápidas. Que é, vamos supor, vou fazer aqui uma notazinha aqui ao lado. Estas formas da soma dão-nos então a soma dos n primeiros termos. Dos n primeiros. Imaginem que nos pediam a soma. Eu tenho aqui o U de 1, o U de 2, o U de 3... e assim sucessivamente, até o U de 20, portanto não interessa muito. E pediam uma soma entre o terceiro e o 20º. Então o que é que eu tinha que fazer? Eu só quero a soma que está entre este e este, incluindo, portanto no enunciado tinha que dizer se queria incluir o U de 3 ou não, mas vamos supor que era para incluir o U de 3. Como é que eu faço a soma destes? Faço o U de 20,
E o U de 20, desculpem, o S de 20, aqui a apagar, que não é o de 20, é o S de 20, portanto fazia a soma dos elementos todos até ao 20, dava do primeiro até ao 20, a soma de todos, menos o S de 2, porque eu queria só do U de 3 para a frente, então fazia aqui menos o S de 2 que dava a soma do primeiro até ao segundo, ok? Se não fosse para incluir o 3, fazia S de 20 menos S de 3, ok? E isso tanto dá para uma soma como para outra, é igual o contexto. Agora, só fazendo aqui uma curiosidade a esta soma, é frequente contar-se uma história acerca desta forma, porque ela é fácil de perceber. Reparem que esta forma também pode ser percebida desta maneira. O de 1 mais o de n vezes n sobre 2. E existe uma história engraçada, que é um professor, esta história tem a ver com algum matemático famoso que eu não me recordo agora o nome, mas portanto não interessa agora muito, eu vou fazer referência apenas ao conceito. Um professor numa aula que não queria estar a aturar os alunos e mandou-os então fazer a soma de todos os números até 100. 3 mais 4 mais 95 mais 96 mais 97 mais 98, mais 99, mais 100. Pronto, disse aos alunos, vocês vão somar agora, vão fazer a conta dos números de 1 até 100. Se os alunos começassem a fazer as contas parcela a parcela, nunca mais saíam dali, iam demorar horas a fazer aquilo. Horas mesmo, ok? Mas houve um aluno expert na aula que reparou nisto. Reparem, quanto é que dá o primeiro termo mais o último? O primeiro mais o último dá 101. E quanto é que dá o segundo mais o penúltimo? Dá 101. E o terceiro mais o antepenúltimo, mais 98, dá 101. Todos eles dão 101, assim reunidos 2 a 2. Então o que é que ele fez? Ele fez 1 mais o último e multiplicou por quanto? Por um número de termos, que era 100, a dividir por 2, metade, porque ele ia fazer esta contagem só metade das vezes, porque vai haver aqui grupos de 2, não é? Este agrupa com o primeiro, o segundo agrupa com o outro, portanto eu vou somar isto só metade das vezes. E no fundo isto é uma progressão, é a soma dos elementos de uma progressão aritmética, ok? Reparem que ele fez o de 1 mais o de n vezes n a dividir por 2. Ok? Chegou aqui à forma da progressão aritmética. Isto feito numa aula por um aluno do ensino médio, será algo de extraordinário, não é? E estamos a falar de anos atrás, não sei se serão milhares, mas muitos anos atrás. Bom, fica a curiosidade, o essencial das progressões está, eu vou aqui sublinhar o essencial, são estas fórmulas, a forma da razão numa progressão aritmética, a forma da razão numa progressão geométrica e a forma do termo geral numa progressão aritmética e geométrica e das somas também. Ok, esta forma também é importante, esta das somas. São estas três formas, portanto, existe a forma da razão, do termo geral e da soma. Da razão, do termo geral e da soma. Ok? Então, até uma próxima.